Olá, meu nome é Isabelle, eu sou estudante do 7º semestre de jornalismo pela Universidade de Sorocaba e hoje estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa realizada para a monografia. O nome dela é Jornalismo Literário e Religião, uma análise do livro-reportagem Os Milagres de Fátima. O objetivo desta pesquisa é identificar características do jornalismo literário na obra Os Milagres de Fátima, a história narrada pelo sobrinho da irmã Lúcia, escrita pelos jornalistas Renzo Alegre e Roberto Alegre. Pretende-se mapear aspectos do gênero aplicados à obra através do método da estrela de 7 pontas conceituada por Felipe Pena, e analisar como esses pontos evidenciam a humanização das personagens e a atuação dos narradores, que se destacam pela familiaridade com as pautas religiosas. O referencial teórico é formado por 3 pilares essenciais para desenvolver a pesquisa: o jornalismo literário, os livros-reportagem e a relação entre religião e mídia. O jornalismo literário é definido por Felipe Pena como a linguagem musical de transformação expressiva e informacional. Não se trata nem de jornalismo nem de literatura, mas sim de melodia. Mônica Martins destaca o jornalismo literário como um gênero em construção. Isso é percebido a partir das várias definições desenvolvidas ao longo dos anos. Podemos então resumir a partir da definição dada por um dos principais nomes da vertente, Tom Wolfe. Ele define 4 principais pontos: uma reconstrução da história cena a cena, registrar diálogos completos, apresentar as cenas pelos pontos de vista dos diferentes personagens e captar símbolos do status de vida. A partir daí, seguem diversos conceitos que podem ser resumidos, basicamente, em humanização. Em seguida, tratamos dos livros-reportagem, que podem nascer a partir do projeto que já possui o objetivo da publicação de um livro, mas também pode surgir a partir de grandes reportagens, ou de uma série de reportagens originadas nas próprias redações. O que ocorre no objeto de estudo desta pesquisa, que surge com a intenção de ser uma grande reportagem, mas o material é suficiente para a publicação do livro. Edivaldo Pereira Lima classifica os livros-reportagem em categorias. Os Milagres de Fátima pode se encaixar em 2 delas: livro-reportagem depoimento, por se tratar de um relato de testemunhas privilegiadas, e livro-reportagem história, por narrar um fato histórico. Ao compreender a relação entre religião e mídia, chegou-se à conclusão de que as ações da sociedade, que imaginava viver em um século secularizado, geraram jornalistas sem nenhuma especialização em pautas religiosas. Isso colabora para abordagens superficiais, especulativas e principalmente com uma visão externa da situação. Isso é o que destaca Os Milagres de Fátima. O livro foi publicado no ano 2000, em virtude da beatificação de Francisco e Jacinta, 2 dos 3 pastorinhos de Fátima. Os fatos se passam em 1917. Na ocasião, 3 crianças que viviam em uma aldeia na cidade de Fátima, em Portugal, presenciam a aparição de Nossa Senhora, que traz diversas mensagens às crianças. A análise foi feita através da estrela de 7 pontas, composta por 7 itens que auxiliam na prática do jornalismo literário. Felipe Pena define como um conjunto harmônico e retoricamente místico como a famosa estrela. São elas: potencializar os recursos jornalísticos, ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano, a visão ampla da realidade, exercitar a cidadania, romper com as correntes do lide, evitar os definidores primários e a perenidade. Na obra, algumas foram identificadas com mais intensidade, como a potencialização dos recursos jornalísticos, com a observação atenta, a clareza, a relação ética com as fontes, e evitar os definidores primários, através de fontes não consagradas. Outras pontas foram desenvolvidas com menor intensidade, como o rompimento com as correntes do lide. Portanto,
A hipótese de que a obra possui artifícios do jornalismo atribuídas por Felipe Pena e de que estes artifícios colaboram para a humanização dos personagens históricos, Francisco, Jacinta e Lúcia, foi confirmada. Foi possível compreender a aplicação que as decisões tomadas ao longo da construção da abordagem, da apuração e do texto geram no resultado final. Percebe-se que a visão ampla da realidade foi o aspecto que mais favoreceu o livro do ponto de vista humanizador. Escolher mostrar outras histórias e relatos mais próximos do cotidiano, além dos grandes acontecimentos que já eram de conhecimento geral, fez com que o leitor pudesse enxergar o lado humano das personagens e gerar a sensação de proximidade. Ao terminar a leitura, o público passa a conhecer mais do que um acontecimento místico, mas ocorridos da vida cotidiana que estão ao redor deste fato principal e podem ser tão belos quanto ele. Conhecer a personalidade das crianças torna a história mais palpável e acolhedora. Crentes e não crentes podem se reconhecer em algum detalhe da infância dos personagens. Ouvir os relatos a partir de quem os conheceu dentro de sua normalidade possibilita o encontro da grandeza dos fatos com a pequenez da infância. Outro objetivo confirmado é o objetivo específico que define o jornalismo literário como um instrumento que evidencia a atuação do narrador da obra. No decorrer do livro, foi possível identificar as diversas cenas de encantamento dos autores com a história que vinha sendo conhecida a fundo. Os jornalistas descrevem momentos de emoção, descoberta, apreciação e ainda de admiração pelos personagens que estão tentando desvendar. Portanto, este objetivo foi concluído, já que a possibilidade de os autores se tornarem personagens é uma das liberdades concebidas pelo jornalismo literário. Neste caso, podemos afirmar que os autores representam o próprio leitor em sua jornada por Fátima.